O livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vamos ler juntos. Nós vamos citar esse versículo que é muito conhecido entre nós. O irmão pode colocar ali? Vamos dizer como está escrito ali. 1, 2, 3. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus amados, quem pode dizer assim: eu já estou crucificado com Cristo? Vamos dizer junto? Eu já estou crucificado com Cristo. Paulo disse isto, e nós precisamos dizer isso, e precisamos entender exatamente isso, porque eu diria que é a essência da vida cristã, esse entendimento. Quando a pessoa compreende exatamente isso, ele pode dizer que conhece o que é ser cristão de verdade. Eu disse uma vez, vou repetir aos amados irmãos, que Deus tem uma promessa para o homem natural, o homem que nasceu da sua mãe. Quantos nasceram da sua mãe? Todos nascemos da nossa mãe. Você sabe que quando a gente nasce da mãe, nós somos carne, amém? Somos humano, somos carnal, nós somos humanos. Nós nascemos uma vez da nossa mamãe, gerado no útero, portanto, somos carnais. E Deus tem uma promessa para esse homem carnal. Na verdade, só tem uma nítida, clara, que está nos nossos corações. Qual é? A morte. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 assim: está determinado que todo homem deve morrer uma vez, vindo depois disto o juízo de Deus. Olha bem, essa é a promessa que todo ser humano sabe de cor e salteada, porque está impregnado nele. Ele nasceu, recebe uma promessa de Deus: tu vai morrer. Isso daí todo mundo já sabe. Então essa é a promessa que Deus tem para os homens, o homem natural: morrer. O homem nasce e ele faz uma projeção de vida. Ao longo da sua vida, ele vai buscar família, conhecimento, patrimônio, títulos e honrarias e tantas coisas, mas ele termina no cemitério. Essa é a trajetória que ele não pode correr. Mas Deus fez o seguinte com a humanidade: entre o nascimento do homem e o cemitério, para onde ele vai, Deus colocou no meio dessa trajetória uma cruz, a cruz de Cristo, uma cruz, e nos chamou para que nós voluntariamente nos sacrificasse, que nós viesse nessa cruz e nos colocasse à disposição para ser crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele faz, na verdade, um verdadeiro apelo para nós cristãos. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, portanto está falando com a gente, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esta é o culto racional. Isso é uma coisa que você agrada a Deus, é a verdadeira adoração, é esse procedimento. Você ir para a cruz, voluntariamente se entregar para ser sacrificado. Você já pensou? Quando ele diz em Mateus 16:24, ele diz assim: se alguém quiser me seguir,
ele renuncie a si mesmo, quer dizer, ele vá para a cruz. O Senhor colocou na trajetória da vida humana essa possibilidade de vida, a cruz. Você vai ter que morrer, então você vai morrer na cruz. Você vai ter que morrer fisicamente. Um dia tudo vai acabar, só que Deus coloca na estrada da vida humana a cruz, e dizendo para você, em vez de você morrer lá para o cemitério, morra na cruz, venha para o sacrifício, porque se você morrer na cruz, você nunca mais morrerá. João 11:35, aquele que crê em mim, nunca morrerá, bendito seja o nome do Senhor. Agora é preciso que a gente venha para a cruz e dizer como Paulo, eu já estou crucificado com Cristo, aleluia, eu já estou crucificado. O que significa isso? Uma morte, é uma renúncia do eu, é abdicar-se de você mesmo. Nós acabamos de ouvir essa moça cantando esse belo hino, liberta-me de mim mesmo, me liberta de mim, salva de mim mesmo. É essa a música que acabamos de ouvir. Então a pessoa vem para a cruz e se entrega, e se fica sacrificado, apregado nessa cruz. Agora, se ele está crucificado, quer dizer que a vida humana, os seus desejos, seus apetites, suas propostas, seus sonhos, tudo foi sacrificado. O homem natural está aí crucificado. É trazer esse homem natural para o sacrifício. Agora, ele sacrificado, tudo que ele for fazer, vamos dizer, ele tem a sua ira natural. Aí eu estou irado com fulano, eu quero dar um tapa na cara dele, mas eu não posso, porque as mãos estão sacrificadas, estão pregadas na cruz. Mas eu tenho um apetite sexual desordenado, quero manter uma relação sexual aí fora, eu não posso, porque estou sacrificado. Todas as coisas que são relativas à vida humana, como diz Gálatas capítulo 5, o homem natural, o homem carnal, o que ele pratica? A impureza, ele pratica a prostituição, as feitiçarias, as inimizades, as porfias, ciúmes, bebedeiras, glutonarias, essas coisas é do homem carnal, mas esse homem carnal está crucificado, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, sem nenhuma possibilidade de fazer essas coisas. Foi o Senhor que colocou na nossa trajetória essa possibilidade. Ele não está te obrigando. Olha como diz o apóstolo Paulo, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está rogando, apresentando a possibilidade, chamando você para essa decisão tão importante na sua vida. Entregar-se completamente a Deus, de forma que você não viva mais. E você diz como Paulo, eu já estou crucificado com Cristo, mas eu vivo, não eu, olha, eu vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida está crucificada, mas eu vivo. Agora não vivo mais a minha vida, é Cristo que vive em mim. Como diz Romanos capítulo 6, nós devemos nos considerar mortos. Uma vida que foi sepultada no batismo, nós morrimos e fomos sepultados. Agora ressuscitamos. Com que propósito? Agora não para viver a nossa vida de outrora, mas para viver a vida de Cristo. Se vós já ressuscitastes com Cristo, Colossenses 3:1. Agora, pensai nas coisas de cima, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, não nas que são aqui de baixo.
Essa é a verdadeira vida cristã. A vida cristã não é viver na carne, mas é viver no Espírito. É por isso que Jesus diz em João capítulo 3, versículo 5 a seguir, ele vai dizer que o novo nascimento é quando o homem nasce da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é o que, irmãos? Carne. Ele é humano, pois ele é humano mesmo. Mas aquele que nasce do Espírito é o que? É Espírito. Portanto, nós agora tem um processo entre a carne e o Espírito. O que Jesus colocou? É necessário nascer de novo. Você nasceu a primeira vez, nasceu da carne, mas você agora voluntariamente foi para a cruz e ficou sacrificado para viver agora uma outra vida. Então nasceu de novo. E se você nasceu de novo, diz 2 Coríntios 5,17, assim é, aqueles que estão em Cristo, o que acontece? Nova criatura é. As coisas velhas, as coisas da carne se passaram, e agora mudou a página, virou a página, eis que tudo se fez novo, bendito seja o nome do Senhor. Agora estamos vivendo uma outra vida. Romanos capítulo 6 diz assim: considerai-vos. Você tem que ter esse entendimento para considerar, consciência de ser isto. Porque se não houver na nossa mente, Romanos capítulo 12, versículo 2, se não passar por um processo da renovação da mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa entender isto. E no texto que nós lemos aí, ou pelo menos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a parte B do versículo diz: vocês agora têm a mente de Cristo. Agora o raciocínio é de Cristo, a mente é de Cristo, o entendimento é de Cristo. Nós passamos pelo novo nascimento, agora temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, nós somos agora espirituais. Nós agora não somos mais carnais, somos espirituais, porque quem nasce do Espírito é Espírito. E sabe de uma coisa? Quem nasce do Espírito é como um vento. João 3:8. Não sabe de onde é que vem e nem para onde é que vai. Assim é todo aqueles que é nascido do Espírito. Porque ele fica ele é leve. Ele entregou a vida por completo na mão de Deus, porque a sua vida foi crucificada. Ele agora entregou o governo, a direção da vida nas mãos de Deus. E quem vai dirigir sua vida é Deus, por meio do seu Espírito que habita em nós. Efésios 2:22, nós agora somos morada de Deus em Espírito. A nossa vida está no governo total de Deus, não está mais no nosso domínio, porque o nosso domínio foi crucificado. Agora o domínio é de Deus. Venha a nós o teu e seja feito a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. É Deus que vai dirigir a nossa vida, é Ele que vai governar. Provérbios 3:6, reconhece Deus no governo de todos os teus caminhos. Reconhece isso, considere isto e entenda: agora eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. Eu estou aqui, mas meu coração está ali. Eu estou na carne, mas eu não vivo a vida da carne, eu vivo a vida do Espírito. Eu sei que há uma milícia, uma guerra entre a carne e o Espírito, mas se eu nasci do Espírito, eu tenho que andar no Espírito, viver no Espírito, adorar a Deus no Espírito, orar no Espírito, pregar no Espírito, administrar a igreja no Espírito, cuidar da minha família no Espírito, porque somos espirituais.
1 Coríntios 2:14, homem espiritual, ninguém entende ele, parece tudo que ele faz parece loucura. Só é entendido, só quem entende um homem espiritual é outro espiritual, porque os carnais só chamam de louco, mas os que andam no Espírito, diz Romanos 8:14, são os verdadeiros filhos de Deus. Romanos 8:9 diz, vós não estáis mais na carne, no domínio da carne, no governo da carne, no governo da lei, mas agora o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele vai dizer assim, se é que o Espírito de Deus está em vocês, porque se você não tiver o Espírito de Deus, esse tal não é dele, não pertence a ele. Olha, meus amados, é tão sério. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, diz assim, agora pois, não há mais nenhuma condenação. Sabe para quem? Para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. O que era impossível para a lei, porque estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho na semelhança da carne e do pecado, condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei caísse sobre nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, só tem prazer nas coisas do mundo, só tem prazer nas coisas daqui. Mas os que são segundo o Espírito, só tem prazer nas coisas de cima, nas coisas de Deus, só tem prazer nisso, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós nascemos da carne e nunca fomos para a cruz, aí estamos no domínio da carne. E só existe uma proposta para o homem carnal: morte. Aí você pensa assim, mas eu conheço tantas pessoas humanas que não são crentes, gente boa. Eu também conheço pessoas honestas, pessoas devotas, pessoas fiéis aos seus casamentos, fiéis no contrato, pessoas que são capazes de fazer tudo pelo outro. Mas sabe o que Deus olha para essa pessoa? Em Romanos lá, capítulo 64, versículo, me parece que 12, vai dizer assim, tudo isso que esse homem carnal faz, tudo que esse homem carnal faz, aos olhos de Deus, isso tudo não passa de trapos de imundícia. Você quer saber mais? Em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse fé para transportar montes, já pensou? Ainda que você pegasse todos os bens que possuísse e desse para os pobres, tem coisa melhor do que isso? Ainda que você pegasse o seu corpo e fosse queimado em favor dos outros, mas não tivesse amor, se você não tivesse Deus, se você não tivesse Cristo, se você não nascer de novo para ter Cristo, tudo isso não passa de um sino que tine, não vale nada. Romanos 8, versículo 8, porque o homem carnal não pode agradar a Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito, João capítulo 4, Deus é Espírito, e Ele quer ser adorado em Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Ele é conhecido em números como o Pai dos Espíritos. Deus só se relaciona com o homem no Espírito,
no Espírito. Portanto, se alguém quiser relacionar com Deus, tem que ir para a cruz, para se sacrificar, para morrer na cruz e nascer de novo da água e do Espírito, para que ele seja espiritual e se relacione com Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5 e 7, Deus não nos chamou para viver pela vista, pelo que se vê, pelo que se toca. Deus nos chamou para viver pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. O justo viverá pela fé. Porque é preciso entender isso, meus amados. É preciso entender que nós somos, nosso nome está escrito no cartório de Deus, chamado Livro da Vida do Cordeiro. Nosso nome está registrado lá no cartório, como filho de Deus, porque nós nascemos do Espírito, e o nosso nome foi registrado lá. Agora somos cidadão dos céus. A Constituição que nos governa, a lei que nos governa, é a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo. Nós estamos sobre esse governo. Nós somos transportados de um reino para outro. Colossenses 1:13. Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos agora no reino de Deus. O reino de Deus foi implantado em nós, não com aparência humana. Ele foi para dentro de nós. Ele nos governa, Ele nos dirige, Ele nos reconhece como seus filhos, Ele nos enche da sua graça, Ele nos deu todas as bênçãos. Olha como Ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado, sabe com o quê? Com toda sorte de bênção, mas sabe aonde? Nos lugares celestiais com Cristo. Ou você está sentado com Ele nas regiões celestiais, no Espírito, ou você não tem as bênçãos. Deus não está prometendo bênção para os homens, Deus está prometendo morte para Ele. Agora para nós, vida e vida com abundância. O homem vai morrer, mas em Cristo nós nunca morreremos. Sabe por quê? O Espírito não morre. Quando você olha para um casamento, você diz assim: eu faço uma promessa de viver contigo até que a morte separe, porque é na carne. A união do homem com a mulher, Gênesis 2:24, é a união na carne. Então um dia vai acabar com a morte. Mas conosco é diferente. 1 Coríntios 6:17, quando o nosso espírito se une com o Senhor, nós nos tornamos um só com Ele. Essa unidade com Cristo é para todos sempre, porque nunca morreremos, bendito seja Deus. É aqui na terra e por toda a eternidade, é vida abundante, é para sempre com Jesus, bendito seja Deus. Se nós nascemos de Cristo, então agora somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8:16 diz assim: e o Espírito comunica com o nosso Espírito. Olha bem, o Espírito de Deus se relaciona com o homem no Espírito, e Ele comunica com o nosso Espírito para dizer: agora é o quê? Somos filhos de Deus. Nasceu do Espírito, agora rege todo o livro da vida. Você é um homem espiritual que morreu para este mundo, foi sacrificado, está pregado na cruz, já estou crucificado com Cristo, agora você vive para Deus. Então agora o Espírito te dá uma garantia: você é filho de Deus. E a presença do Espírito Santo em nós, Efésios capítulo 1, é o selo de Deus, é a garantia de Deus, é a marca de Deus na vida do homem. Ele une, dá o seu Espírito como a garantia de que todas as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas.
Então agora nós somos filhos, registrados no céu, somos espirituais. Como Deus se relaciona no Espírito, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Agora sabe o que diz Romanos 8,17? E se você é filho, agora você passou a ser herdeiro de Deus. Você já pensou isso? Herdeiro de Deus. Mas sabe o que mais? Co-herdeiro de Cristo. Co-herdeiro. Sabe o que é ser co-herdeiro de Cristo? Tudo que Ele herdar, nós vamos herdar. Tudo que Ele é, nós vamos ser. Tudo que Ele tem, nós temos. Tudo que Ele faz, nós fazemos. É tudo igual. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Bendito seja Deus. E se com Ele nós padecemos aqui, com Ele seremos glorificados ali. Louvado seja Deus. O Senhor fez tudo isso para nós. É como diz Efésios capítulo 2, versículos 3 e 4. Pela grandíssimas e misericórdia do Senhor. Riquíssimo. Nosso Pai é riquíssimo em misericórdia. Então Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Pela graça nós somos salvos. Louvado seja Deus. Agora não falta nada, irmãos. Olha, quem vive no Espírito, não falta nada. Tudo Deus deu para ele. Ele pode dizer como salmista no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque todas as bênçãos Ele deu para nós no Espírito. Ele nos deu vida eterna. Ele nos deu riquezas. Ele nos deu saúde. Ele nos deu dons do Espírito. Ele nos deu capacidade de produzir todos os frutos do Espírito. Ele nos deu a água que desce dentro da nossa sede espiritual. Ele nos deu o pão que alimenta o nosso espírito. Ele nos deu o seu Espírito para ser o nosso consolador, nosso advogado, nosso paráclito divino. Ele nos deu tudo que diz respeito a esta vida e vida de piedade. A igreja está preparada espiritualmente. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Ela é a verdadeira representante de Deus aqui na terra. Ela vence todos os obstáculos desta vida. Ela passa por cima de tudo que aparecer na história, se ela estiver no Espírito. Se ela estiver no Espírito. Porque o Senhor nos deu tudo. Agora é bem verdade que no Espírito temos tudo, mas a ver na carne não temos tudo. A carne é fraca, o Espírito é forte. Nós estamos pobres, mas enriquecendo a muito. Nós somos perseguidos, mas não perseguimos a ninguém. As pessoas nos caluniam, nós não devolvemos nada a ele. Se as pessoas nos criticam, se as pessoas nos maltratam, nós não devolvemos vingança, porque nós estamos no Espírito. Nós não tratamos, nossa guerra não é contra a carne. Nós não estamos lutando pessoa a pessoa, com sentimento de pessoas. Nós estamos vendo as coisas pelo lado espiritual. Agora, como espiritual que somos, se alguém vem contra nós, vem com espada, com cacete, com armas, nós vamos a ele no nome do Senhor. Na hora da guerra, em vez de nós ir um contra o outro, nós vamos louvando ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós vamos no nome de Deus. Nós não vamos com a nossa força não é a nossa. Se precisamos perdoar alguém, nós não perdoamos com o nosso perdão, não. Nós perdoamos com o perdão de Cristo. Nós amamos as pessoas não é com o nosso amor, não, que nosso amor é muito falho. Amamos as pessoas é com o amor de Cristo. Quando nós vamos pregar, não pregamos com a nossa oratória, não. Pregamos a palavra de Cristo. Quando vamos orar, não oramos no nosso nome, não. Nós oramos no nome de Cristo. Quando vamos expulsar um demônio, nós não expulsamos com a nossa capacidade. Nós expulsamos no nome de Cristo. Tudo que vamos fazer, seja comer, beber, seja qualquer ação, palavra por obra, nós fazemos tudo no nome de Cristo.
Bendito seja o nome do Senhor, porque nós agimos no mundo espiritual, porque nós somos espiritual e nós fazemos tudo no nome do Senhor. Tudo nós temos, tudo nós somos, tudo nós podemos. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Nós não podemos andar cabisbaixo, nós temos que andar vitorioso. A gente só fala com autoridade. Diz o fraco, eu sou forte. Diz o pecador, eu sou salvo. Diz o doente, eu sou curado. Diz o pobre, eu sou rico. Diz aí o crente fraquinho, eu sou cheio do Espírito Santo. A gente anda por cima, porque nós somos embriagados pelo Espírito Santo, nós vivemos pelo Espírito e falamos a linguagem do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. A gente olha tudo com o olhar de Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Está acontecendo não sei o que, a gente olha assim e vê os ossos secos, tudo seco, vale de osso seco, mas não vê isso não. A gente vê um exército de Deus no vale dos ossos secos. Você vê a situação que ninguém acredita em você, nós vemos um verdadeiro homem de Deus nessa carcaça humana caída. A gente vê ali, vê num bêbado, vê num drogado, vê num traficante. Você vê homem de Deus naquela situação, e você vai resgatar, porque são os vasos, são os tesouros de Deus em vaso de barro. Só quem vê isso, quem tem o olhar de Cristo. Bendito seja Deus. Nós vamos pregar o evangelho para a prostituta, para o prostituto, homossexual, para o ladrão, isso não importa. Você olha e vê ali um servo de Deus, uma serva de Deus, porque você vai resgatar o tesouro. Você é verdadeiro garimpeiro para buscar tesouros em vaso de barro. Bendito seja o nome do Senhor. Você vê no doente a pessoa curada, olha para o doente e diz: pelas suas feridas tu estás curado. Bendito seja Deus. Não é para chegar a ficar medindo doença. Essa doença não, essa situação não diga isso. Jesus, ele não disse que tipo de doença ele curaria, ele levou foi toda enfermidade, toda doença. Ele é o Senhor, a palavra dele não falha. Nós estamos aqui falando a palavra no Espírito de Deus. Pelas suas pisaduras tu foste curado, Ele olha para o doente e diz: levanta e anda, porque quem está te enganando aí é Satanás. A mulher andava encurvada, Satanás está enganando essa mulher, e a pessoa acredita nisso. As pessoas, irmãos, no natural, o homem natural não entende nada, está sendo enganado pelo sistema, por Satanás, por mensagem mentirosa. Mas você olha para a cruz, você vê que ali foi o fim dos teus problemas. Jesus tomou sobre si tudo isso. Você fica cabisbaixo por causa do pecado. Eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa que não consigo dominar a mim mesmo. Olhe para a cruz. Jesus levou consigo essas tuas transgressões, as tuas mazelas, os teus pecados. Levante a cabeça. Você é mais do que vencedor. Você é um filho de Deus, você nasceu para vencer, em nome de Jesus. Como diz o hino: liberta-me de mim mesmo. Vamos para a cruz para ficar completamente liberto, e vamos declarar com toda a força: eu já estou crucificado com Cristo, e eu vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e as minhas palavras não são mais minhas, é as palavras de Cristo. Eu vou levantar para vencer no nome do Senhor. Eu vou vencer esse Golias, eu vou vencer esse problema, eu vou vencer essa miséria, eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer esses problemas no casamento. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Bendito seja Deus. Eu finalizo perguntando: quem está acreditando nessa mensagem? O profeta Isaías disse 53:1, quem acredita?
A quem Deus está revelando? Porque a gente pode se levantar do banco aí, ainda no peso da carne, dominado pelo sentimento da carne, dominado sob a lei que governa a carne. A lei que governa a carne leva você para a escravidão. Disse Paulo em Romanos 8, lá pelo versículo 13: vocês não estão mais na carne, para viver outra vez debaixo de temor, debaixo dessa lei que carrega esse peso. Eu sou fraco, eu estou doente, não tem jeito para mim, eu sou pobre, eu sou miserável. Não, você vai se levantar daí no Espírito. É outra lei que vai governar você, se você acreditar. Tudo depende da tua fé. Você é chamado para ver pela fé. Você precisa acreditar no que Deus está dizendo para ti. Agora, se você não tem certeza, você vai entregar sua vida para Jesus. E eu queria convidar os irmãos de pé. Pastor, eu não acredito. Então entrega a vida. O Senhor está dizendo assim: eu rogo, pois, irmãos. Está falando é para crente. Venha para a cruz. Se você não acredita, então venha para a cruz. Venha fazer uma entrega. Não vivo eu, não venho, não é mais. Eu não vou viver mais segundo esse pensamento, não. Vou ver diferente. É a doença, é a miséria, é o problema que te atormenta. Então venha para a cruz. Isso é coisa da carne. Isso é coisa do homem natural. Então, se você é espiritual, tem que levantar livre, completamente livre. Não me importa o que vai acontecer essa carne. Eu sei que essa carne vai para a morte, mas eu fui para a cruz. Já estou crucificado e vou viver não mais a minha vida, não mais no que eu acho. Eu não vou viver, como diz Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Não bote a tua fé, a tua confiança, não coloque a tua segurança naquilo que tu entende, que tu entende está errado, o que tu acha está errado, o que tu aprendeu está errado. Tudo isso está te levando para a morte, para a miséria. Agora aprenda com Jesus. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Levante para viver para Deus. A partir de hoje eu largo tudo isso, vou viver como diz Deus, vou falar o que diz a palavra de Deus, não me importa o que custe, o que custar. Eu estou doente, que doente, você está curado. Eu estou pobre, que pobre, eu sou rico, eu sou herdeiro de Deus. Eu sou fraquinho, que fraca, eu sou forte em Cristo. Eu sou um perdedor, que perdedor, eu sou mais do que vencedor, por aquele que me amou. É Cristo, grande vencedor. Só que Ele trabalha só no Espírito. Você tem que sair da carne e entrar no Espírito. O problema é que a gente quer viver na carne, dominado pelos sentimentos, pelo que você viu, que você toca. Você sabe o que diz 2 Coríntios 4,18? As coisas visíveis, elas são passageiras. Aquilo que você toca, que você vê, que você sente, que você pega, que você tem, tudo isso vai acabar. Tudo que você vê esse templo, um dia ele acaba. Um dia muda tudo. E se não acabar, você acaba. Uma das coisas vai passar, outras coisas passam, você passa. Um dia tudo acaba, irmãos. Tudo é passageiro, tudo é efêmero. 2 Coríntios 4,18. Agora você sabe o que é eterno? As invisíveis, aquilo que você não conseguiu ver. As invisíveis que são eternas, elas não acabam, não passam nunca. E é nessa vida espiritual, nesse invisível, que você vai entrar. Porque o nosso Deus, em Colossenses capítulo 1 e 15 diz: Ele é o Deus invisível, é o Deus que ninguém nunca viu, mas Ele é o Todo-Poderoso, o Eterno, o Fiel, o Onipotente, o Onisciente. Ele que é real. As outras coisas, tudo passa. Isso aqui, no final de tudo, Malaquias diz: tudo isso aqui está reservado como tesouro para o primeiro Pedro, é reservado como fogo.
para o fogo, para ser destruído tudo. Sabe o que vai permanecer? As invisíveis. E você quer permanecer? Tem que ser invisível. No mundo invisível, tem que ser espiritual. Porque se for material, vai pegar fogo também. Agora, se for espiritual, nós vamos viver para sempre. Eu quero perguntar aos irmãos, quem quer declarar, já estou crucificado com Cristo, e nós vamos orar. Aí mesmo no seu banco, entregue de novo a vida. Vamos entregar. Aleluia. Querido Deus, quero te agradecer porque nessa noite o teu Espírito falou conosco, inspirando-me, fazendo brotar do meu interior essas verdades eternas e infalíveis. E neste momento, Senhor, nós levantamos nossas mãos numa declaração de fé. Eu quero me entregar de uma forma total, para que o Senhor liberte-nos de nós mesmos. Nós estamos indo para a cruz, para ser crucificado, e vamos declarar com toda a nossa fé: já estou crucificado com Cristo. Mas eu vivo, Senhor, não eu, mas é Cristo que vive em mim. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos que Cristo viva em nós, implante o seu reino em nós, domine a nossa vida. Nós queremos ser como um vento, Senhor, que não sabemos para onde é que vai, nem para onde é que vem, o que vai acontecer, isso não nos interessa. Queremos que a vontade de Deus prevaleça por completo em nossa vida. E eu te agradeço, Pai, por nos receber como filho, e te louvo, Senhor, porque nós viveremos vitoriosamente, porque o Senhor está no governo de nossas vidas. Eu oro e declaro a bênção, Senhor, da liberdade, a bênção da salvação, a bênção, Senhor, que o Senhor determinou para a sua igreja sobre todos nós, porque somos mais do que vencedores. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, e todos digam amém. Quantos acreditam que nasceram de novo? Diga glória a Deus.